O segundo tema que aqui eu venho tratar é um tema paroquial, mas, por ser paroquial, não significa que seja desimportante. Eu quero tratar da educação no estado de Mato Grosso. Dia após dia, estamos a demolir o chamado Estado Social, o estado do bem-estar social. Falo daquele estado que aponta para o futuro, promovendo políticas e regras voltadas para a igualdade e para a diminuição das diferenças entre os cidadãos. Aquele estado que trabalha para se aproximar daquilo que chamamos de sociedade de semelhantes, para que cada ser humano seja considerado e respeitado. Repito, para que cada ser humano seja considerado e respeitado. Ele precisa ter uma vida digna, não pode ser transformado em mero objeto do Estado, porque o Estado existe em razão do cidadão. Quando falamos em dignidade da pessoa humana, pressupõe-se algumas condições básicas de existência, dentre as quais a educação está inserida. E não há que se falar em educação sem pensar num dos principais atores envolvidos no processo educacional, que são os professores. Lamentavelmente, nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, os professores das escolas públicas do estado de Mato Grosso, estado que eu aqui com muita honra represento, estão em greve há 15 dias, senhor presidente. Estão em greve há 15 dias. A insatisfação quanto aos salários defasados, ambiente de trabalho inapropriado e baixo investimento efetivo em educação são apenas alguns dos fatores que construíram um sentimento comum, que culminou na paralisação de 36 mil profissionais e que deixou cerca de 430 mil alunos fora das salas de aula. Repito, 36 mil profissionais e que deixou cerca de 430 mil alunos fora das salas de aula. E qual seria a razão desta insatisfação, senhoras senadoras, senhores senadores? As reivindicações são novas, cidadãos do estado de Mato Grosso que nos acompanham pelos instrumentos de comunicação desta casa. Na pauta, os professores exigem reajuste salarial em 10,41%, dobrar em 7 anos o poder de compra da categoria, hoje considerado o poder de compra um dos menos valorizados do serviço público mato-grossense. A aplicação dos 35% dos recursos na educação, como prevê a Constituição Estadual. Viabilizar maior transparência na aplicação dos recursos educacionais. Integralizar o piso salarial. Aplicar a hora-atividade aos professores contratados. Dar posse aos classificados no último concurso público para a área de educação. Melhoria na estrutura das escolas. O movimento ganhou força e, na semana passada, os professores também das escolas públicas de Cuiabá entraram em greve das escolas públicas municipais para reivindicar reajuste salarial. A categoria municipal, que já recebeu reajuste de 6,97, luta agora por mais 4% de aumento, o que representa um reajuste somado de 10,9. Nós confiamos no prefeito Mauro Mendes, que tenho certeza vai resolver este impasse. Senhores e senhoras senadores, eu conheço muito bem esta sensação de indignação dos professores. Também conheço a realidade dos alunos das escolas públicas. Afinal, fui aluno de escola pública e a minha mãe aposentou-se como professora, senador Álvaro. Do ponto de vista do aluno, sei o que é ter raiva de querer e não poder ir à escola. Facilmente se ouvia. É culpa dos professores que entraram em greve. Se por um momento cheguei a concordar com esta afirmação, logo passei a discordar. Desde criança eu já pude entender, a culpa não é do professor. Cresci assistindo minha mãe cercada de um arsenal de trabalho que ela levava para casa. Eram diários de classe, planos de aula, elaboração de atividades, provas, trabalhos, correções, projetos, lembrancinhas para as festas de datas comemorativas. Ou seja, depois de cumprir sua jornada de trabalho, se submeter muitas vezes a situações de violência moral e até mesmo física. Os professores não deixam de trabalhar. E o salário? Como diria o professor Raimundo, personagem do nosso famoso humorista Chico Anísio, o salário, muito pequeno,
o salário. Não é de hoje, senadores. A educação brasileira atravessa uma crise. A pauta de reivindicações dos professores não é nova. São anos de descasos do poder público que são evidenciados pelo levantamento do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, SINTEP, que aponta que o percentual de adesão à greve ultrapassa 80%. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os exemplos da falta de estrutura são retratados diariamente na imprensa local. Em Rondonópolis, por exemplo, cidade que fica a 218 quilômetros de Cuiabá, as atividades físicas na Escola Estadual Carlos Pereira Barbosa foram interrompidas, porque a obra da quadra iniciada há 5 anos não foi concluída. Há 5 anos. O terreno de areia é o único espaço para que os alunos possam desenvolver suas atividades físicas. O prédio foi construído há mais de 20 anos. A falta de estrutura também observada na Escola Estadual João Batista, de Tangará da Serra, que fica a 242 quilômetros ao norte de Cuiabá. No colégio, que tem cerca de 950 alunos, muitas carteiras estão quebradas e o teto também está cedendo. O prédio tem 30 anos e nunca passou por uma reforma. Isso nos faz refletir, senhoras e senhores senadores, sobre as prioridades. Em outra ocasião, já falei sobre os lamentáveis índices da educação pública em Mato Grosso, que conseguem ser piores que o resto do Brasil. Em abril deste ano, a Secretaria Estadual de Educação teve as contas de 2011 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas apontou uma série de práticas irregulares de gestão. São descontroles e desatendimentos à legislação licitatória, contábil e de responsabilidade fiscal. Como, se já não bastasse, o atestado de deficiência na gestão dos recursos públicos voltados à educação. Ainda temos que conviver com novas situações, como o famoso caso do salmão. O secretário estadual de Educação comprou aí quase milhões de reais, ao que consta, em salmão. Ele deve ser um aficionado por esse tipo de iguaria. Salmão, quando ele vier comprar um pintado, uma trinchã, um pacu, que é um peixe da região. Mas salmão, muito bem, muito bonito isso, até parece que nós vivemos em outro país. Chega a parecer piada ter conhecimento de que a Secretaria de Educação do Estado iria desembolsar 7,7 milhões para alimentação de servidores durante o curso de formação continuada. Um cardápio que previa pratos sofisticados como salada de mariscos e salmão ao molho tártaro. Bonito isso, né? Salada de mariscos e salmão ao molho tártaro. Confesso que eu prefiro ventrecha de pacu, eu prefiro pintado a escabeche, ou uma Maria Isabel, quem sabe, ou quem sabe uma mujica de pintado. Senhor governador, tudo isso enquanto os professores estão em greve. Encarar o desafio de fazer uma profunda reforma no sistema educacional não é tarefa fácil. Não são apenas os professores que clamam, justamente pelos seus salários. O SINTEP estima que hoje o Estado precisa contratar mais 5 mil profissionais para atender às demandas. O Tribunal de Contas do Estado também já fez muitas recomendações e apontou dezenas de falhas. Enquanto isso, salada de marisco. Enquanto isso, salmão ao molho tártaro. Precisamos aumentar de forma gradativa o investimento em educação no Estado, para 5% do PIB, criar ações de incentivo à permanência na escola do aluno do ensino médio, que apresenta altas taxas de abandono e repetência, ampliar ações para a redução das taxas de analfabetismo escolar. Em Mato Grosso, o analfabetismo ainda atinge 7,4% da população de 15 anos ou mais, o maior índice da região centro-oeste. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a situação é bastante grave. Apenas cerca de 30% dessa população é coberta pela escolarização formal. Precisamos ainda, de acordo com o Tribunal de Contas, criar grupos de estudos para definição de ações emergenciais e de caráter continuado em educação, que garantam uma evolução da qualidade do ensino nos seguintes indicadores: permanência de crianças de 4 a 17 anos na escola,
taxa de conclusão do ensino médio aos 19 anos, anos de atraso escolar, escolaridade média em anos de estudo das pessoas com 25 ou mais anos, taxas de aprovação, abandono, evasão, repetência, reprovação no ensino estadual, qualidade da educação por meio da análise de desempenho médio na prova do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB melhor, e número de docentes com curso superior no ensino fundamental. Amigos do Estado de Mato Grosso. O Estado que respeita os direitos fundamentais do cidadão continua sendo, como expressão de poder e organização fundamental da sociedade, importante para o futuro do nosso povo. Abandonar a educação pode significar o suicídio do processo de libertação dos cidadãos que ainda não têm acesso a essa garantia constitucional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual somos signatários, afirma de forma expressa que a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos. Nós estamos seguindo esse caminho? Penso que não. Tratar da educação hoje não significa apenas mudar a realidade desta geração. O que fizermos para beneficiar todos os envolvidos neste processo vai decidir nada mais, nada menos que o futuro de um país. Aquilo que aprenderam agora na escola vai decidir se o país estará à altura dos desafios do futuro. E nós podemos iniciar esta transformação ouvindo as reivindicações dos professores. Eu quero aqui expressar meu apoio aos professores do Estado de Mato Grosso e dizer: menos salada de marisco, menos salmão ao molho tártaro e mais educação e mais respeito aos profissionais da educação. Muito obrigado, senhor presidente.